Oi, gente, bom dia a todos. Como é que vocês estão hoje? Como é que vocês amanheceram? Que todo mundo esteja bem, em paz, isso que é importante. Hoje na nossa aula é de geografia e eu trago para vocês, na nossa aula, vamos estar fazendo a correção do livro de geografia, onde vocês vão estar abrindo na página 58. E aí faremos a correção da página 58, 59, 60 e 61 do livro de geografia. Como já conseguimos dar adiantamento e terminar a terceira unidade, que se eu não me engano nós falamos de pecuária, e aí agora eu vou estar corrigindo essas atividades, para depois a gente dar continuidade entrando na próxima unidade. Mas aí a gente corrige essas para depois dar continuidade. E aí hoje a gente vai estar corrigindo esse assunto que fala sobre a divisão territorial, a divisão territorial política. Aí na primeira questão tem bem assim: escreva o que você entendeu. Então chega a ser uma sugestão, eu vou dar uma sugestão de resposta, mas acaba sendo, né, o que você entendeu sobre o assunto quando eu expliquei. Na primeira questão ele pergunta o que é o limite. Aí eu coloquei que limite é a demarcação entre duas áreas vizinhas, então é um limite que divide duas áreas vizinhas, um limite divide o outro. Divisa vai ser o limite entre os estados, então divisa vai ser o limite entre os estados. E aí ele pergunta o que é fronteira. Fronteira é o que? É o limite entre os países, um país para outro tem uma fronteira. Por exemplo, hoje, por conta da pandemia, por conta de todas as questões que a gente está vivendo hoje, os vírus, as fronteiras estão fechadas. Você, para se deslocar para outro país hoje, é só com uma justificativa, né? Normalmente quem está indo ao trabalho, médicos, ou alguém que é daquele país de origem, ou alguma justificativa para ir ao trabalho, ou que se a pessoa faz parte daquele país de origem, porque as fronteiras elas estão fechadas para as pessoas saírem e para as pessoas entrarem. Então a fronteira é isso, é o limite entre um país e outro. E aí a segunda questão: observe os quadros abaixo e pinte os que dizem a respeito às divisões políticas adotadas no Brasil. Aí nós temos unidades federativas, reinos, regiões e feudos. Então as respostas certas, corretas são unidades federativas e regiões. Não tem esse aqui, é unidades federativas e regiões. As duas respostas. Na seguinte, a terceira questão: pesquise e responda. Pede para que vocês pesquisem e façam a resposta. Responda. O que é o Distrito Federal? E aí, o que vocês colocaram, né, de acordo com a resposta de vocês, não está errado. Se está fazendo referência a essa pergunta, então não precisa ser de acordo com o que eu coloco, mas eu só coloco dando uma sugestão de resposta. O Distrito Federal faz parte da organização político-administrativa do país. Ela compreende a União, os estados e o município. Então a União, que, né, a parte federativa, né, a União, o país todo, os estados, né, e os municípios. E isso é o Distrito Federal, ok? Na letra B, o município em que você mora possui algum distrito? Qual? Aí vocês respondem qual o distrito. Lembra que a gente falou de distrito? Se eu não me engano foi nessa aula, não lembro em qual foi o distrito, né, a parte mais urbana de uma cidade. Então, possui algum distrito? Aí vocês respondem. Os estados em que você mora faz divisa com outros estados? Quais? Sim, Sergipe faz divisa com alguns outros estados. Se vocês olharem o mapa de Sergipe, vocês vão ver que o estado de Sergipe, ele faz divisa com Alagoas, ele faz divisa com a Bahia, ok? São esses dois estados que compreendem as divisas da Bahia, né? Quando a gente passa ali pela ponte de Propriá, logo em seguida a gente já está, acho que, se eu não me engano, é na Bahia. E depois, porque a gente sabe que a Bahia, né, normalmente o mapa da Bahia, se observar, ele meio que faz uma volta em Sergipe, mas ele faz divisa. Sergipe, ele faz divisa Alagoas, Bahia, ok? E aí, na outra questão, ele pergunta: indique a região de acordo com as características apresentadas. A primeira imagem, região sul. A segunda imagem, região nordeste, né, as praias, né, a parte litorânea. A outra região sudeste, né, a cidade, né, São Paulo, movimento. A outra, região norte.
E a área de baixo, região centro-oeste, ok? Na página seguinte, que tem a quinta questão, ele pede para observe a imagem. Essa imagem é onde? Em Brasília, né? Você sabe que lugar é este? É em Brasília, né? Aí vocês respondem. Em sua opinião, o que acontece neste local? Né? Aí é o palácio, né? E aí o que é que você acha que acontece lá, né? Onde se reúne todos os deputados, todos os governantes que decidem sobre, né, o nosso país. Isso aí é em Brasília, no Distrito Federal. E aí discute todas as leis, né, o que vai realmente acontecer no nosso país. Só dando uma sugestão, mas que vocês colocaram, se vocês colocaram, né, referente a essa imagem, pesquisaram, responderam, não está errado, não precisa pagar. Na sexta questão, observe o mapa abaixo e escreva o nome de cada região. Como eu já expliquei, já tinha colocado o mapa, aí eu posso, a região norte é a parte verde, então vocês escrevem lá em cima a região norte, parte verde, porque vai concentrar a maior parte de vegetação, por isso que ela vem, né, de verde. Normalmente no mapa do Brasil, quando a gente vê a região verde, ou a região norte, ela vem representada por verde, por conta disso, né, da nossa floresta amazônica e tudo isso. Amarelo é a região nordeste, a nossa região. A região centro-oeste é a de rosa, está no centro. A região sul é a de baixo, de azul. E a região sudeste é a de roxo. Ok, essa foi bem fácil. Se vocês olharam um mapa, né, algum mapa do Brasil, vocês conseguiram identificar as regiões. E aí, na sétima questão, marque os mapas de acordo com a divisão política. Primeiro, aí tem número 1, estados e capitais, 2, regiões e estados. Aí o primeiro mapa está dividido em quê? O primeiro mapa ele está dividido em regiões e estados, então ele tem o número 2. E embaixo está dividido em estados e capitais, número 1, ok? E aí na oitava questão, acerca das regiões brasileiras, escreva V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística dividiu o Brasil em 8 grandes regiões. Falso, foram 5 grandes regiões: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, ok? Foram essas cinco regiões. A divisão do Brasil em região facilita o estudo da organização, compreensão e administração do país. Verdadeiro. Lembra? Foi uma forma de administrar, né, de organizar o país. Então, verdadeiro. A divisão do Brasil em regiões não auxilia em nada na administração do país. Falso. Auxilia sim. Foi por isso que eles dividiram, para auxiliar, para ajudar, né, para contribuir, para que fosse mais fácil administrar. As 5 regiões em que o Brasil está dividido são Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Sim, verdadeiro. Eu acabei de falar. E encaixe na cruzadinha o nome das regiões brasileiras e escreva nas linhas abaixo. Então, letra A vai ser Norte, letra B vai ser Nordeste, C, Sul, D, Sudeste e E, Centro-Oeste. Ok? Quem fez assim, está correto. 10ª questão, relaciona as regiões às suas respectivas características. Letra A é a maior região do Brasil em número de estados. É a maior região, por aí a gente já sabia, né? Sem precisar lá olhar. Número de estados, a maior região, já falei que é a região Nordeste, que ela tem 9 estados. É a maior região do Brasil em extensão. Qual é a maior região do Brasil em extensão? É a região Norte. Em termos de extensão, né, de território, territorial, ela é a maior. É a menor região do Brasil em extensão. Qual é a região Sul? Ela é pequena, né? Mas aí vem. É a região onde está situado o Distrito Federal, a Centro-Oeste, no centro, né? E a região mais populosa, qual é? A região Sudeste. Então, é a mais populosa. Então, a ordem é A, C, D, B e E. Então, aqui vocês têm essa ordem aqui, ó. A, C, D, B e E. Ok? Quem fez assim acertou. 11ª, marque a resposta correta. Letra A. Os estados brasileiros estão organizados em 5 grandes regiões. Então, são 5 regiões. Marquem regiões. 5 regiões está correto. O Brasil está dividido em regiões para caber no mapa ou ser melhor administrado. Para ser melhor administrado. Essa não tem como errar, certo? A gente sempre falando e tem isso logo no início do assunto. Cada região é formada por estados, países ou cidades. É formado por
estados. Depois dos seus estados vem as suas capitais, mas é formado por estados. Cada região ela é formada por estados, ok? Então assim a gente finaliza nossa correção de geografia. Amanhã a gente volta com mais uma aula. Fiquem todos com Deus. Corrijam, que é importante vocês terem o livro corrigido, para que quando vier a prova, né, quando vier a nossa próxima unidade, se a gente precisar usar, as correções estão feitas. E fiquem todos com Deus. Beijos e até amanhã.